E as empresas familiares, como eu digo, elas não são ruins, desde que os familiares que estejam dentro do cargo sejam profissionais. Eles não podem ser a tartaruga em cima da árvore. Né? A tartaruga não sobe a árvore, tá lá em cima porque alguém pôs. De xodó do Silvio Santos, a maior bíceps da Faria Lima, ele fala de gestão de um jeito particular. Com mais de 30 anos de experiência, sendo 15 como CEO, Lázaro do Carmo Júnior é um dos nomes mais respeitados do Brasil em liderança, reestruturação e crescimento estratégico. Foi presidente de grandes empresas. Na Jequiti assumiu com 20 milhões de faturamento e entregou com 523 milhões em vendas líquidas. Não por sorte, por estratégia. De militar treinado na Amazônia e historiador de formação, também tem em seu currículo nomes como FGV e Wharton. Sua bagagem eclética traz uma visão ampla de negócios e uma capacidade rara de unir sensibilidade humana com precisão executiva. Lázaro passou por diversos setores, sempre onde o desafio era grande e o impacto maior ainda. E hoje ensina empresários e gestores a conduzirem suas empresas de um jeito diferente, com a metodologia Lázaro do Carmo de Gerir. Hoje atua como conselheiro em empresas que entendem que crescer sem estrutura é convite para quebrar. E que sucessão e liderança não é sobre status, é sobre sobrevivência e decisões difíceis, bem sustentadas, com visão, coragem e sem mimimi. Se você tem um sobrenome, um negócio ou uma cadeira para sustentar, esse episódio não é só para te inspirar, é para te confrontar. Lázaro fala de resultado que sustenta legado. Afinal, o que importa é o seu resultado. Lázaro do Carmo Júnior, no A Sucessora. Ficou bonitinho. Gostou? Ficou bom. Muito bem. É um jeito diferente de apresentar as pessoas. Para não ficar perguntando. Inovador. Todo mundo te conhece já. Só que eu quero que você traga coisas diferentes pra cá. Eu quero que você fale muito, a gente vai falar sobre isso, muito sobre a questão do conselho de uma empresa familiar. É claro que assim, muitas empresas familiares, elas não têm conselho. Mas você viveu muitas coisas, porque você é conselheiro de grandes empresas familiares. E você sabe como funciona essa dinâmica entre a família e por que muitas coisas travam, decisões travam. E você tem uma visão de fora. Então o Marcel veio aqui, ele também tem essa visão de quem não é da família, mas olha pelo negócio e sabe, às vezes, o quanto esse emocional, o quanto esses conflitos, eles influenciam na empresa. Seja uma pequena, média ou grande empresa. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no Conselho de Empresas Familiares. Então vamos lá. O que é a minha experiência em conselhos, não só em conselhos de empresas familiares, mas reestruturação de empresa familiar, trabalhar em empresa familiar. As empresas familiares, ela tem um estigma de ser uma empresa ruim porque ela tem membro da família. Mas, pelo contrário, as empresas mais longevas do mundo são as familiares. As empresas, se você pegar no Brasil, eu não tenho essa análise no Brasil, mas se você pegar as empresas que mais duraram, com certeza são as familiares. O problema é quando a família não é profissional. Esse é o quesito número 1. Quesito número 1 é quando a família não é profissional. Quesito número 2, quando o dono, o patriarca, leva o conceito de família para dentro da empresa, falando que a empresa é a família dele. E o quesito número 3, não menos grave, é quando leva a carga de emoção lá para dentro. A empresa nasceu para ser gerida pelo cérebro, não pelo coração. Seu filho pode te ajudar em muita tomada de decisão sozinho na mesa no escritório, mas ele não pode levar a emoção lá para dentro. O grande problema das empresas são esses 3. E as empresas familiares, como eu digo, elas não são ruins, desde que os familiares que estejam dentro do cargo sejam profissionais. Eles não podem ser a tartaruga em cima da árvore. Né? A tartaruga não sobe a árvore, está lá em cima porque alguém pôs. Então não dá. Aí se você também for a tartaruga, trata um jeito de fazer nascer asa. Entendeu? Trata um jeito de você nascer. Você me contou um dia que você era tartaruga nesse dia. Que apareceu no seu colo sem preparação nenhuma. Então você foi uma tartaruga um dia. Então faça nascer asa nesse negócio. Eu não tive experiência nenhuma. Mas sabe uma coisa que eu vejo, assim, dessas coisas que você falou, né? Primeiro que eu acho que quando alguém constrói uma empresa, e assim, normalmente um fundador, ele é aquele cara apaixonado por aquilo que ele está fazendo. Geralmente pela operação. Ele quase nunca vai ser um bom administrador, um bom gestor. Porque eu vejo pelo meu pai, por exemplo, é uma questão muito ali da produção. O que ele gosta é de ver o projeto pronto, é a entrega, é o orgulho que ele tem por aquilo que ele faz. E a gestão da empresa, ela é um segundo plano. Então, eu acho que quando você funda uma empresa, ou pelo menos antigamente era muito assim, talvez hoje com esse negócio de startup, não sei o que, o pessoal, eles estejam criando a empresa com outra intenção. Então, você cria uma startup hoje para você vender daqui 2 anos valendo um mundo de dinheiro. Mas eu acho que existia muito isso, a paixão pelo negócio.
E quando tem a paixão pelo negócio, existe essa questão de você não fazer uma gestão ali à risca ou tão profissional desse jeito, porque você está muito ali dentro de casa. E tem um ponto também, que eu acho que entra nessa questão de profissionalizar, que é quando você monta um negócio, você monta porque você quer prosperar. E aí, consequentemente, você acaba chamando um monte de gente da tua família, pessoas próximas, porque você quer que essas pessoas prosperem ali junto com você, ou como se fosse uma oportunidade delas terem algo melhor na vida delas. Só que aí você não coloca, muitas vezes, a pessoa certa no lugar certo. E isso, no começo, até pode funcionar enquanto você está engrenando, pegando jeito. Mas depois de um certo tempo, essa conta chega, que é o de você não profissionalizar. Lembra o seguinte, a maioria dos empreendedores, como se diz, quando funda alguma coisa, até hoje, sabia? Você funda uma empresa, principalmente aqueles que têm menos condição, é na hora do aperto. Não tenho o que fazer, preciso ganhar dinheiro, preciso viver minha vida, vou montar um negócio para fazer e vou virar empreendedor. Então, ele começa muito no empirismo. E a maioria deles não tira o empirismo da cabeça, nem dos hábitos e atitudes. Porque gestão é hábito e atitude baseada em conceito e processo. Você começa a criar hábitos e atitudes não baseado em conceito, não baseado em conceito nem em processo, mas em fazer, que não está errado. Só que depois a gente muda. O que tem que acontecer? A empresa ela nasceu simplesmente por uma necessidade de autossustento, a maioria, não sei se era o caso do seu pai, a maioria delas é essa. E aí o que você tem que fazer depois? Ir sofisticando. Quanto vai se crescendo, vai sofisticando. Eu sempre falo, a diferença de uma empresa pequena, média e grande é o nível da sofisticação da mão de obra. Provavelmente, o seu colaborador, que começou com você lá atrás, ele vai ficar com você até bilhão, se ele for mão de obra não tão específica e não tão qualificada, e se ele chegar até na média gerência. Para ele virar C-level, para ele virar diretor, para ele entrar na tomada de decisão, ou ele sofistica ou ele está fora. Que isso muda. Muda. E assim, nesses casos, por exemplo, lá na empresa, né? A gente teve, acho que o ano que a gente mais faturou antes de eu entrar, acho que foi 17 milhões, eu acho. Foi em 2017, faturou 10 milhões. Foi o máximo que a empresa faturou até então. Claro que assim, a gente tá falando de 30 anos, então ao longo desses 30 anos, antigamente quando você faturava $1 milhão, era muita coisa, não é comparado com hoje em dia. Mas as pessoas que estão hoje, elas estão lá há muito tempo. Só que, porque são pessoas de confiança, muitas saíram. Umas saíram por conta própria, outras eu tive que sair com elas. Porque realmente não estavam alinhados com a cultura, não estavam alinhados com o que a gente precisava para crescer. Teve uma peça muito chave na parte produtiva que eu tive que tirar ele de lá depois de 10 anos. Porque ele precisava se desenvolver com outras coisas e não estava deixando com que aquela área produtiva se desenvolvesse também. Então você tem que tomar algumas decisões assim e trazer outras pessoas com mais experiência que estão mais abertos ali com a cultura. Só que alguns outros eu consegui trazer outros profissionais do mercado, que aí sim, com essa bagagem mais profissional, com estratégia, com conhecimento técnico, para poder suportar essas pessoas numa tomada de decisão. Então são pessoas que ainda são muito boas para mim em algumas coisas, mas você precisa realocar. Você não pode deixar essa decisão só na mão delas. Uhum. Então, assim, eles não podem crescer junto com a empresa. Eles até podem, em alguns casos, ficar. Mas eles não vão conseguir crescer, entende? Então, assim, um gerente que funcionava num nível de gerência, ele não vai se tornar um diretor, um CFO, coisa do tipo. Porque ele já chegou no nível dele. A não ser que ele seja um cara, um outlier, ele se sofistique, não, sim, aí é outra história. E tal. Mas sempre é o outlier. A vida é feita de outliers. Você nasce no meio da massa e alguns sobem, alguns saem. A vida é feita de exceção. Tem gente que fala, mas isso é exceção. Tudo que tem sucesso é exceção, a maioria não tem. Né? E empresa familiar, aquilo que eu estou te falando. A regra é que ela dure mais do que as outras. Pô, mas você está falando que dura mais do que empresa de capital aberto? Muito assim. Se você for olhar no mundo, Faber-Castell é familiar até hoje. Entendeu? Sei lá quantos anos tem, 160, sei lá, caralhaca, mais de século. E continua familiar, só que a família fez o quê? Ela coloca executivo há décadas e eles estão no board, mas é um board, é um conselho eficiente. Eles têm misto, metade profissional, metade da família, e eles entram na operação, eles olham, que é o que eu acho muito hoje
que principalmente você que tem uma empresa familiar, se você não tem grana para formar um conselho ainda, porque a maioria das pequenas e médias não tem, ache pelo menos um conselheiro, mas um cara isento, um cara que não dependa do salário que você está pagando para ele viver, porque aí ele vai dar a opinião dele. Porque se o cara depender da grana, ele vai puxar seu saco. Ele vai ficar ali concordando com você porque ele não quer perder a boca dele. É igual aquele terapeuta, que não te liberta nunca. Não, é a merda, entendeu? Aí agora, então você traz um cara desse, escuta ele, nem que seja um só no momento. Aí não vai ser nenhum conselheiro, um advisor para te ajudar na tomada de decisão, mas um cara que já percorreu o caminho, já fez a jornada, porque não adianta você ter um conselheiro inteligente, você tem que ter um conselheiro experiente. Todo conselheiro tem que ser experiente, não só inteligente. Inteligência o mundo está cheio, mas inteligência sem a experiência não tem efetividade. E é isso que a gente fala, o conselho tem que ser efetivo. Ele não está lá dentro todo dia. Então ele tem que ser mais efetivo do que o C-Level, do que o presidente que está lá todo dia. Então, para ele ter essa efetividade, ele tem que ter vivido muita jornada. Então esse é um dos segredos. Eu falei do negócio da questão emocional, né, Bárbara? Não sei se vai concordar comigo, mas assim, a história mais balela que criaram na vida, essa história de você chegar lá na frente e falar, minha família. Eu lembro, tinha uma empresa americana que falava um time, uma família, uma empresa, não vou falar o nome da processo. O hino deles era one team, one family, one banana. Balela para encantar a trouxa. PNL, não tem PNL gospel que eu falo? PNL corporativa. Me desculpa, empresa tem que ter resultado, família sua não precisa ter resultado. Eu tenho 3 filhos. A minha menina nota espetacular. Um mais ou menos, o outro meio malandrão com a nota. E eu vou demitir ele? Não vou demitir ele, porque ele é minha família. Agora, vem um outro qualquer, não me gera a produtividade que eu espero. Vai pra rua, velho. Empresa não é ONG. Me gera a produtividade que eu te dou dinheiro. Se não gerar produtividade, vai pra rua. Aí o cara entra pra empresa e fala, você quer minha família. Balela, PNL corporativa. Balela. E você que é empresário, você está ouvindo isso, para com essa balela, porque esse papo enganou muito trouxa empregado durante séculos. Hoje em dia não engana mais. Se o cara tem um mínimo de inteligência, QI acima de 86, que é a média brasileira, né? Um pouquinho acima de um babuíno, já tá bom, já vai entender que esse negócio, minha família, que todo mundo aqui, eu tenho 1000 familiares aqui. Sabe o que isso cria? Balela. Isso cria uma disfunção corporativa. Balela. Mas outro dia eu tava fazendo uma live e aí eles falaram alguma coisa, empresa é uma grande família. Eu falei, a minha empresa não é uma grande família, porque a minha família, eu não falo com um, não falo com o outro. Se eu fizer isso dentro da empresa, eu tô lascada. Na sua família, pior do que não falar com um, não falar com o outro. Pior que na sua família você ama um, ama outro, perdoa. E na empresa você não tem que ficar amando e perdoando. Você tem que ter relação de produtividade. Cara, balela. Se você tá vindo arrumar um emprego e o dono fica que você quer uma grande família, ele tá falando balela pra você. A empresa é dele, ele fala o que quiser. Isso é opinião pessoal de um profissional. Não, eu não acho que seja. E eu não trato como família, porque tem um ponto importante também. Quando você faz isso, você atribui à empresa uma responsabilidade sobre o funcionário que ela não tem. Claro. Então, por exemplo, a gente tem 7 códigos de honra lá, né? 2 deles, o 6 e o 7, é o desenvolvimento humano e a responsabilidade social corporativa. Só que isso não faz com que eu assuma um papel que não é meu. Então, assim, eu contribuo com aquilo que eu, Bárbara, entendo que eu posso e que eu devo fazer. Então, assim, eu uso ali do desenvolvimento porque o cara que trabalha, o funcionário, ele não é uma pessoa dentro e fora da empresa. Ele é uma única pessoa. Então, tudo aquilo que você faz, 90% das decisões que a gente toma, elas são baseadas no emocional. Então, você tem que ser muito bom para você não se influenciar por aquela tua decisão, falar, hoje é um dia que não dá pra decidir esse tipo de coisa, ou quando você precisa tomar a decisão com frieza pra você não tomar uma decisão emocional. Só que eu acho que, assim, as pessoas acabam atribuindo à empresa uma responsabilidade que aí ela não tem, que aí todo mundo, numa sociedade a gente todo mundo quer ter um pai, um herói ou coisa do tipo, aí a empresa vira o teu herói. Aí isso que você cobra, aí você passa a ser aquela pessoa ingrata, aquela pessoa injusta, aquela pessoa... Porque eles misturam as coisas. O meu dever como empresário, meu dever como CEO, meu dever como presidente de empresa, é te pagar a remuneração condizente com aquilo que você presta serviço para mim. Você me gerou valor, eu vou te dar dinheiro. Então, o primeiro é eu te pagar a remuneração condizente. Segundo é te dar um bom ambiente de trabalho. Terceiro é te dar um plano de carreira. Que isso não tem nada a ver com família. Entendeu?
Então, o dever do empresário, o dever do CEO, do diretor é isso. Me gera valor que eu te dou dinheiro, remuneração adequada, condizente. Detalhe, tá? Quanto mais produz, mais ganha. Os outliers têm que ganhar diferente. Outro dia eu escutei de um cara assim, é que é tudo padronizado. Um não pode ganhar mais que o outro. Burrice. Quanto mais gerar valor para você, mais ele tem que ganhar. Entendeu? Então, pronto. Segundo, bom ambiente de trabalho, que ninguém merece ficar num lugar tóxico. Eu tenho esse jeitão de maluco aqui, mas eu nunca precisei aumentar o número de pessoas. Não precisei aumentar o número. Nunca precisei aumentar o voz com pessoas. Nunca precisei. Manda embora antes. Encheu o saco, vaza, vai embora, vai ser feliz e eu vou ser feliz. Não tem que demitir as pessoas. E o outro tem que ter projeção de carreira. Porque pensa o seguinte, o cara que não se vê daqui 5 anos dentro da sua empresa, ganhando mais dinheiro, oferecendo mais recursos para a família dele, tendo um futuro melhor dentro da sua empresa, na primeira oportunidade ele sai. Então, você oferecer o futuro é oferecer carreira. Outro dia o cara falou assim, mas carreira não tem nada a ver. Eu falei, meu amigo, estou te oferecendo futuro. Ah, não, o futuro é só o salário. Não, futuro é o salário que você tem hoje. Não, futuro é seu presente. O salário que você tem hoje é seu presente. A sua carreira é seu futuro. Então, se oferecendo salário, ambiente, que um cara num bom ambiente produz mais, que ele pode ser competitivo, mas não tóxico. Deve ser competitivo, mas não tóxico. E carreira. Se você fizer isso aqui não tem nada a ver com família. Não tem. Não tem nada. E é isso aí que eu falo. A gente tem que parar com esse papo de falar que a empresa é familiar e minha empresa é uma grande família com 300 familiares, com 200 familiares, com 150. Não é. Nós estamos num ambiente de trabalho onde o que impera não é a relação afetiva, é a relação de produtividade. Eu sei que os haters vão me xingar. Ah, como ele é duro, como ele é frio. Dentro da empresa, esquece a afetividade, esquece a relação emocional. É a relação produtividade, você tem que separar isso. Tem que separar. E são indicadores. Então, por exemplo, a gente faz isso. É sempre através dos indicadores a gente sabe se a gente está no caminho certo ou não. Isso não quer dizer que você... É que assim, o que eu vejo às vezes que talvez seja diferente, é isso que eu queria entender de você também. Por exemplo, você durante muito tempo. Então, você sempre foi um executivo fez sua carreira como executivo dentro de uma empresa e sem esse vínculo, sem viver, de fato, na tua pele, esse vínculo de você estar numa empresa familiar e toda essa dinâmica da empresa familiar. Então, a sua visão vai ser outra, porque você vem de um outro lugar. Mas, por exemplo, o que você, ali de fora, você percebe? Porque aí você já veio de grandes grupos, o próprio do Grupo Silvio Santos, que fez sucessão. Outras empresas, né? O Bom Pastor, se não me engano, também é familiar, né? E outras empresas que você tá lá, você vê. No meu conselho hoje... É diferente. A prática, ela é diferente da teoria. 4 conselhos, uma não é familiar, as outras 3 são familiares. Então, e nessa dinâmica? Porque aí tudo bem, eu imagino que você chega lá, você acaba vivenciando algumas coisas, né? Dentro do conselho ou fora das reuniões de conselho. Mas você acaba vendo algumas dinâmicas da família dentro da empresa. E que você, como é uma pessoa de fora e que não carrega esse tipo de coisa, você deve ter uma visão diferente ali tua sobre isso. Fala assim, cara, eles não deviam estar aqui, eles não deviam estar... Assim, o que acontece que você enxerga que você fala? É por isso que a empresa poderia estar melhor se não fosse por conta dessas questões. Muito, se você falar entre familiares, é aquele negócio do familiar nunca se tornar um profissional. Ele sempre vai ser parente do dono e ele não vai estar com o título da cadeira. Isso acontece muito. Eu, como conselheiro de empresas familiares, meu papel é dar conselho. Escuta se quiser, mas eu não sou terapeuta. Aí vai durar pouco. Se você executa ou não. Tem gente que eu acabo ficando lá, eu fico no máximo 2 anos. Eu acabo ficando lá, às vezes eu tenho um contrato, aí fala, puta, eu vou ficar mais um pouco. Mas eu lavo as mãos, cara. Você combina, a coisa não sai do papel. Você fala, a coisa não anda. Tudo que você tenta fazer, as coisas não andam. Por quê? Porque para na maturidade dos donos que já estão felizes, estão ganhando bastante dinheiro. Eles têm vontade de fazer, mas a vontade não vira ação. Não supera, né? Não vira ação. Esse é o problema deles. Outras questões. Outra coisa muito difícil, que eu vejo muito. Eu não teria 0 problema com isso, muito pelo contrário. Eu apostaria tudo nos meus filhos. Acredite, tem fundador que tem ciúme do filho ter um resultado melhor que ele. Claro que tem. O fundador fica... Eu quero, do fundo do meu coração, que todos os meus filhos me superem no curto espaço de tempo. Eu quero que meus filhos, o João Paulo, um dia falou para mim, papai, eu quando tiver 25 anos de idade, eu vou ter mais patrimônio que você, muito mais rico que você, da sua vida inteira. Eu falei, filho, eu torço por isso todos os dias.
Então, meu maior desejo é que meus filhos me superem. Eu vejo dentro de empresa um monte de pai que não quer. Ele fala que quer no discurso, mas atitudes do dia a dia ele bloqueia. Ele tem medo, ele não quer envolver. Em vez dele deixar o cara mergulhar, ele manda o cara sair de férias. Eu já tive reunião de conselho, que no outro dia tinha que ter uma reunião de trabalho, que eu, como conselheiro, me disponibilizei a fazer uma reunião com a pessoa. O pai falou, não, porque ele vai pra praia. Eu falei, quantos quilômetros da praia? A praia fica 300 quilômetros daqui, 200 quilômetros daqui de São Paulo. Eu falei, ele vai depois da reunião. Não, deixa ele com a família dele que ele tá precisando. Isso não foi uma vez, várias vezes, marca a reunião na sexta. Não, né? ele vai pra praia. Sabota. Ele vai pra praia, sabotar. É. Instinto autoprotetivo da família dentro da empresa. Se fosse um executivo, ele ia virar e falar assim, falta a sexta pra você ir pra praia? Lógico que não. Então por que o dono, o herdeiro, que é executivo, pode faltar a sexta para ir para a praia, sendo que o executivo não pode? Então, ele saia do poder executivo dele e vá fazer outra coisa. Sim. Para ele ter a regalia de dono, ele não pode estar na execução. Entendeu? Para ele ter essa regalia, ele não tem que estar na execução. A execução é feita por um cara que precisa executar todas as tarefas, todos os processos, as metodologias, o planejamento durante 365 dias por ano. Que pode ter férias igual todo mundo. E eu vi isso umas 3 vezes e na reunião de conselho eu não falei nada, só comentei isso. Falei, não, por que ele não pode ficar? Não, porque ele vai ficar aqui, ele não pode ir depois? Não, aí insisti, eu parei. Lá pela 3ª vez que isso aconteceu, eu já cheguei para uma pessoa, isso faz séculos, né, faz anos, eu cheguei para ele e falei, cara, você está sabotando a capacidade profissional do seu filho. Se você está tratando dele como filho dentro da sua empresa, ele é um executivo. Entendeu? Isso foi, acho que 2015. Mas ele é dono também. Falei, então ele sai do papel de execução. Se você faz o papel de CEO, você tem que cumprir o papel de CEO. Então esse negócio dessa proteção é o lado ruim, que eu acho que é até o lado amoroso demais. O lado do cara bloquear o filho, aí é o lado que não é amoroso, mas sei lá, seu ego, sei lá, é algum sentimento daninho que causa dano à performance da empresa e ao desenvolvimento do sucessor. Mas sabe por quê? É porque é muita... É você sair do controle. Então, por exemplo, eu conversei isso com meu pai depois, né? Depois de 6 anos a gente foi falar sobre essas coisas. Mas ele, em alguns momentos, e vários momentos ali da sucessão, eu tinha pra mim que ele preferia que a empresa morresse com ele do que continuasse comigo ou com quem quer que seja. Por quê? Pra ele, e aí eu digo pra ele como fundador, e eu tenho certeza que isso se aplica pra vários outros. Dói muito você construir um negócio teu, você idealizou, você fez do seu jeito, que durou décadas, no caso dele 3 décadas, né? Vai pra 4ª agora. E aí você vê que ela vai se transformando, porque é natural isso acontecer. Se você quer que a empresa dure muito tempo, ela vai se transformando, se adequando, vai crescendo, e aí ela deixa de ser aquilo que ela era quando você fez, quando você idealizou. E eu acho que... E aí, por exemplo, quando você tem uma sucessão, que nem foi no meu caso, porque eu entrei, a empresa estava cheia de dívida, a gente entrou no outro mercado, meu pai chorou no chão de fábrica quando a gente instalou os equipamentos. Ele falou assim, vocês acabaram com a minha empresa não nasceu para isso. Então é por isso que eu te digo que eles têm essa dor, porque para eles não importa que a empresa talvez dure 100 anos. Talvez o que eles... fui eu que fiz do meu jeito, eu queria que ela morresse assim. Então tem muito disso. E tem também de você perder esse controle, dela deixar de ser aquilo que você sonhou, de que você idealizou, projetou, e você colocar na mão de alguém, porque, por exemplo, pra ele também deve ser difícil. Você imagina, ele falou, ele jamais imaginou que fosse dar certo comigo. Que eu faria, porque realmente eu sei que também o que aconteceu comigo não é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu tenho ciência disso também. Só que ele... E para ele ver a empresa estar onde está, com a transformação que a gente faz de processos, essa profissionalização que a gente colocou lá dentro, porque eu só consigo fazer outras coisas porque a gente tem governança lá agora. Eu não preciso estar todos os dias ali e puxando eles, porque eles já sabem o que eles têm que fazer. Mas para ele é um pouco... Mexe muito na questão do ego e do orgulho isso. De falar assim, caramba, aí uma menina que era atriz, que era não sei o quê, e agora tá com uma empresa aí faturando quase 50 milhões. Esse aqui é o lance da vaidade.
Não sei se é vaidade, né? Porque no caso do pai com o filho não é meio vaidade. Mas é que não é um por núcleo falta de familiar. amor, entendeu? É um sentimento, é uma dualidade de que você se orgulha, de que você tá feliz, mas ao mesmo tempo você tem que lidar com esse ego ferido. Porque no fundo é. Não adianta a gente falar que não é isso. E também é individual de cada um, né? É individual de cada um, entendeu? Então... Mas isso atrapalha. Eu vejo também, às vezes... Eu já vi casos também lá do bom, tá? Que o filho trabalhava com o pai e ele tinha férias 30 dias no ano, igual todo mundo, recesso igual todo mundo. E teve um dia que ele tirou uma semana que não tinha... O pai chegou, quando ele voltou de pai chegou, eu estava no conselho e falou, fulano tirou uma semana de férias. Chamou o RH na reunião de conselho, você vai descontar das férias dele. Ele não vai ter mais 30 anos, ele tirou 10 dias, sei lá, tirou 10 dias. As férias dele, quando ele for tirar, vai ser só 20. Anota aí na ata de conselho. E detalhe, eu sou o chefe direto dele. Ele é diretor da companhia. Ele não me avisou. Ele avisou o RH? Não. Dá uma advertência para ele. Quando o cara chegou de férias, chegou a notícia para ele assinar que ele tinha usado 10 dias dos 30 de férias, que ele teria direito no ano, e uma carta de advertência. Aí ele ficou bravo, foi brigar com o pai, e sinceramente, o pai estava muito certo. E depois, num certo momento, ele veio falar comigo, porra, meu pai não podia fazer isso, que eu também sou dono. Eu falei, você não é dono, tu é herdeiro. O dia que ele morrer, tu vira dono. Então, seu pai tá certo. Ele falou, porra, mas eu não concordo, porque nós somos uma família. Você é uma família da porta para fora da empresa, da porta para dentro. Você é um executivo, e um executivo não pode simplesmente faltar 10 dias. Ah, mas eu combinei com o meu time. Mas tem que combinar com o chefe. E tem que ser descontado dos seus direitos laborais. Seu direito laboral é você trabalhar igual todo mundo. Ah, não quer não? Sai da cadeira executiva, bota aí e fica no conselho, se o seu pai permitir. Porque hoje você não está nem no contrato acionário. A empresa está 100% no nome do seu pai. Então, se ele te permitir, você fica no conselho. Senão, tu sai. Na época, olhou pra mim com a carinha meio... Tipo assim, porra, esse cara enchendo meu saco. Não era isso que eu queria ouvir. Passou, e pra variar nessa empresa, eu fiquei só 2 anos também. A gente tem 2, 3 anos só. 3 no máximo. Passou, ele veio, um dia falou, cara, só te falar um negócio, aquela época eu saí esbravejando com você. Passaram-se o tempo e eu vi como foi bom ouvir isso. Mas lembra o seguinte, se o seu conselheiro estiver dependendo da remuneração que você paga para ele, ele não vai falar. Entendeu? Já aconteceu também num caso, isso anos atrás, eu estava num conselho de família, que as empresas muito grandes hoje, ela tem conselho de família e conselho empresarial. Sim. Então eu estava no conselho de família. E aí a filha queria um carro. E a mãe queria dar o carro. E o pai não queria. E a briga era, porque o meu irmão, quando fez 18 anos, ganhou um carro de 3 milhões de reais. E essa confusão toda pra dentro da empresa? Não, eu estava no conselho de família. Sim, mas aí no conselho de família vocês atuam como se fosse uma... Não, conselho de família, só cuida do dinheiro da família. Conselho de família é gestão do dinheiro de família, as decisões familiares que podem ter a ver com a empresa ou não. Tá bom. Pode ter a ver com a empresa ou não. Conselho de família é, como é que eu faço com o meu investimento? Compro isso, não compro? Eu quero comprar aquilo no pessoal, não quero. Eu quero cuidar bem do meu dinheiro, como é que eu faço isso? Quero fazer uma proteção patrimonial, não quero fazer. Quero usar uma estratégia para isso, para aquilo. O Conselho de família, ele faz isso com o âmbito do dinheiro da família e o Conselho de administração na administração. E essa discussão é no Conselho de família. E aí, o pau quebrando, porque meu irmão ganhou, eu não ganhei. E, porra, eu ganhei um carro de 100 mil reais, meu irmão tinha carro de 3 milhões de reais, porque é uma família muito abastada, muito rica. Aí eu perguntei pro patriarca, né? Falei, meu irmão, e ele bravo, não quero, não vou dar. Falei, cara, quanto vale sua passa? Ele falou, por que você está perguntando isso? Eu falei, não, uma pergunta só, quanto vale sua passa? Aí ele falou, não tem preço. Não, mas não tem preço porque ela é muito barata ou ela é muito cara? Porque não tem preço, é relativo. Sim. Ah, não tem preço porque ela não vale nada, minha paz. Foda-se, eu tô acostumado a viver na merda e tá tudo certo. No caos, tá tudo certo. Não, não tem preço porque nada compra minha paz. Aí eu falei, sua paz não tem preço porque ela é barata ou porque ela é cara? Não, ela é impagável. Eu falei, então dá o carro pra filha. Não, isso na frente de todo mundo. Não. Eu falei, pensa na sua paz. Dá o carro pra ela. Dá o carro pra ela. Dá o carro pra ela e vai dar mais. Dá um igual o irmão teve.
Não, mas ela tá querendo esse. Você fala, não, fala com ela, ó. É esse que você quer? Quanto custou do seu irmão? Tanto. Toma o valor do seu irmão. Corrigido. Tá aqui. Faça o que você quiser. É justo. Só que o sentimento não deixa fazer isso. Por que o patriarca não queria dar o carro? Por ego. Porque a mãe queria, ele estava discordando com a mãe. A briga era mais entre ele e a esposa do que com a filha. A mãe queria, ele não queria. Entendeu? Então é isso. Tem que entender que tudo na vida é bom senso. E aí você me pergunta, Lázaro, mas por que isso acontece? Sei lá, velho. Acontece. Acontece porque são as relações familiares, são as relações assim, e pessoas, não né? Tem não uma é só. explicação É que lógica familiar é isso. pior do que as outras relações, mas isso acontece também às vezes. Você tem marido e mulher dentro da empresa e você tem outros colaboradores lá que às vezes a mulher não se dá bem com outro cara ou com outras pessoas e também vira. Só que em família é muito pior, porque você leva embora. Você sabe que o ego e a vaidade é o pecado são os pecados que o diabo mais gosta. E eu vejo mais ego e vaidade não dentro da empresa familiar, e sim na empresa executiva. Se eu contar para você que um executivo, quando ele faz uma carreira, ele vira CEO, e aí ele reporta a empresa de capital aberta, reporta ao conselho, ele que manda. Geralmente, o executivo tem mais ego do que o dono. Eu prefiro lidar com o dono, às vezes, uma transação qualquer no executivo, porque o dono não tem medo de sombra, o executivo tem medo da sombra. Entendeu? Então, isso é a maioria deles, não todos. E eu já tive. Quando eu virei CEO de idade, eu era jovem, tinha menos de 40 anos de idade, quando eu virei presidente da empresa. Eu era um cara jovem. E numa carreira executiva, numa empresa que ninguém me conhecia, não tinha dono, não tinha nada. Então, e quando tinha dono, assim, não é que eu montei minha empresa, né? Eu tive de galgar passo a passo. Eu enfrentava o ego das pessoas e eu acabava me tornando um cara meio ego também. Eu me achava o máximo, velho, e eu não era o máximo. Mas eu me achava. Por quê? Porque eu tinha conseguido coisas que pouca gente consegue. Aí eu me achava o máximo. Então eu vejo um mundo corporativo sem CNPJ, que é o cara que está na cadeira de número 1, número 2 da empresa, não é o dono, não é ninguém da família. Esses caras costumam ter mais ego do que o próprio proprietário. Eu já vi um CEO de empresa ter mais ego do que toda a família que estava no conselho. Entendeu? E esse porque negócio os resultados do vêm ego, das decisões dele também, né? todo mundo tem vaidade, todo mundo tem ego. Mas esse negócio do ego mata você e mata a empresa. Mas é por isso que eu falo que a gente também está fazendo agora esse negócio da imersão baseado nesse método. É uma metodologia que eu coloquei que, na verdade, é o que eu aprendi ao longo desses 6 anos. E um dos pilares é você trabalhar com o sistema, e o sistema é justamente isso, a parte de governança, a parte de estrutura. Você tem o pilar do indivíduo, porque se você não conseguir dominar as suas emoções e a tua mente, você vai fazer merda ao longo do processo. E o pilar da ação que é você ter ali uma postura de liderança, né? Você saber conduzir as pessoas, porque não adianta você ter uma boa estrutura, mas você não ter o teu time na mão e você não conseguir tomar decisões e levar a equipe junto. Porque tem muita sucessão que acontece também, que a empresa às vezes não compra, os colaboradores não compram o processo de sucessão. Também não acreditam no sucessor, no herdeiro, ou enfim, quem estiver trilhando ali, geralmente da família, que ele vai ter êxito e sucesso nisso daí, entende? Tipo, não enxergam ele como alguém capaz de sentar nessa cadeira. Um conselho que eu posso dar também, quer fazer que seu filho um bom sucessor e não um herdeiro, faz ele se envolver nos negócios o mais cedo possível, até para ele pegar a paixão. O mais cedo possível. Você, como você já me disse várias vezes, você foi às avessas. Você caiu de paraquedas, você não tinha formação e teve de aprender a forceps, na marra. O nascimento da executiva foi a forceps. E o aprendizado foi num processo osmótico sob pressão. Né? Porque não é só ali o osmose, não. Meter um processo de pressão. Ok, mas a melhor maneira é se envolva. Por exemplo, eu tenho um filho de 16. E ele já queria muito estar trabalhando comigo. Mas ele mora em outra cidade, mora em Belo Horizonte. Ele já queria muito. Mas eu fiz um acordo com a mãe dele. 18 anos ele vai mudar para São Paulo. E ele não vai trabalhar nos meus negócios porque não pode. Mas ele vai ter o negócio dele. Ou então ele vai trabalhar num local que eu vou colocar ele numa fogueira enorme. Provavelmente num sistema financeiro. E aonde eu não tenho envolvimento nenhum, vai passar lá uns 2 anos. Aí depois eu troco, eu tiro 2 anos aqui, eu tiro de lá, ele vai ver outra cultura aqui. Tira aqui para depois ele entrar no outro jogo. É uma preparação, entendeu? Para dar responsabilidade. Porque eu não quero que ele tenha a minha cultura. Nenhum dos meus negócios hoje tem a minha cultura. Porque não sou eu que toco. Não sou eu, me desculpa.
Ah, não, a Capital Upgrade, né? A cultura do Lázaro não é a minha cultura. A cultura é de a quem cultura tá de quem está na frente tocando. Eu discordo de muita coisa, concordo com muita coisa. E isso acontece em todos os negócios, porque eu não estou lá. Agora, se eu sentar na cadeira, é o meu jeito de fazer. Ah, esse é o seu jeito de fazer? Dos meus negócios hoje não. Tem negócio, então, que está longe de ver meu jeito de fazer. É porque agora você está num outro... Assim, a intenção é outra, né? Então, se você você dá as coordenadas que você tem que dar, tem gente trabalhando ali para você. Porque não daria para você fazer tudo, senão você teria um negócio. Minha intenção é monetizar. Eu olho a última linha. Se a linha está positiva, vamos acelerar lá. Se está negativa, te vira e conserta logo. Entendeu? E é isso. Não tem outro jeito. Agora, uma coisa que eu acho importante... Mas eu só acho que eu também consegui fazer as coisas que eu fiz porque a maior parte da minha vida eu trabalhei longe do meu pai. Não trabalhei com a minha mãe, acho que eu trabalhei quando ela tinha uma loja de enfeite de festa e eu trabalhei com ela lá. Mas também era assim, né? Você chegava depois da escola, saía junto com ela, então era a última a sair ali junto com ela. O ritmo é diferente. Mas eu tive muita experiência fora. Então você aprende essas regras aí, igual você estava falando desse sucessor aí do conselho e tal, que ele tirava os 10 dias e tinha que fazer e tal. Você aprende as regras em outro lugar que não seja com a tua família. É mais fácil você aprender desse jeito, eu acho. Eu gosto disso. Começa no outro lugar, depois vai pra dentro. Mas o quanto antes, melhor. Não, você pode ter um envolvimento. Só que eu acho que você precisa entender como é o mercado até pra você valorizar. Porque assim, eu entendi o que você fala quando... não pode ter privilégio, então não pode estar numa cadeira executiva ou coisa do tipo. Mas... é que eu olho, né, com outros olhos também, porque eu sou sucessora, herdeira, sucessora, então eu tenho uma outra visão ali diferente da sua em algumas coisas. Por exemplo, todo mundo fala, né, de ser filho do dono é praticamente um demérito. Quando você fala assim, porque é filho do dono, nossa, que horrível, então você não é nada, você tem tudo de mão beijada ou coisa do tipo. Tem um lado negativo de você ser filho do dono, mas tem um lado bom de ser o filho do dono. O que adianta você só ficar com o lado ruim? Você tem que aproveitar o lado bom também. Só que você precisa ter bom senso. Porque por várias vezes eu não tiro... Ali os meus colaboradores tiram férias, todos. Tem ano que eu não tiro férias. Agora, tem ano que eu tiro quando eu quero. Se eu consigo tirar. E aí eu trabalho de lá. Desde que você democratize isso não interfira no processo, e isso não vire rotina, eu acho que é isso. O que não pode é o herdeiro achar que porque ele é dono, ele para a hora que ele quer, ele começa a hora que ele quer, mas ele está na cadeira executiva. O herdeiro não, o sucessor. A empresa não pode parar por tua causa. Se está na cadeira executiva, tem que cumprir papel executivo. E se começar a afrouxar a corda, a tendência de todo ser humano é acochambrar. Todo ser humano. Todo ser humano. Você quer ver um negócio? É que eu acho que eu sou diferente. Eu acho que esse é meu mal. Por eu pensar diferente, agir diferente, eu acho que a maioria das pessoas deveriam ser assim também. Então, por exemplo, tudo que você fala pra não fazer é o que eu faço. Só que funciona comigo. Porque eu tenho o meu jeito de lidar com as coisas. Eu trabalho até meia-noite se eu precisar. E tem muita gente que a maioria do executivo não vai trabalhar, não quer. Eu nem quero que as pessoas da minha empresa trabalhem o tanto que eu trabalho. Façam as coisas o tanto que eu fiz. Quando a Estela nasceu, eu não tirei licença maternidade. Eu trabalhei da maternidade, inclusive. Só que, é o tipo de coisa que eu não quero pras pessoas. Só que é isso, quando você é o dono, você precisa ser muito responsável para você saber conduzir a tua rotina, a tua dinâmica, você continuar tocando o negócio. Então, por exemplo, eu não tô todos os dias na empresa, mas eu consigo, há 6 anos que eu consigo fazer o que eu faço e conduzir as pessoas, mesmo não estando todos os dias lá. Foi uma opção minha continuar morando aqui e não ir pro interior, por exemplo, porque não dá para pegar 2 horas de estrada para ir e voltar todos os dias. Não dá para fazer isso. Então, ou eu morava lá, ou eu adaptava a rotina. Só que eu acho que existe um pouco disso. A falta de bom senso e da sua responsabilidade. E aí, quando você é o filho do dono, no começo, você perde um pouco essa noção do que você pode fazer e do que você deve fazer. Entende? Do que é justo e do que não é justo. Porque nem tudo tá ali na regra. É que tudo é disciplina. Tudo é disciplina. Mas existe uma coisa que é assim, o conforto cria o preguiçoso. Quando a gente sabe que vai ter, mesmo sem merecer, mesmo sem ter mérito, tende a se esforçar menos. Eu já escutei assim, pra que eu vou fazer isso? Se quando minha família morrer eu não preciso trabalhar.
Eu já escutei muito isso. Eu já escutei assim, ó, uma pessoa, um conhecido meu, né? E ele é um cara muito bem sucedido no que ele faz. Só que ele é um gastador compulsivo. Padrão de vida do cara, ele vive no limite. Se ele ganha 1 milhão por mês, ele gasta 1 milhão por mês. Tem hora que eu falo assim, pra que gastar tanto 1 milhão por mês? Se ele ganhasse 2 milhões e ele gastasse 1, ele ia viver pra caralho, mas ele viria 1 pra pensar no futuro. Ele gasta tudo. E um dia eu falei com ele, falei, cara, qual que é a sua reserva? Ele falou, minha é 0. Torro. Falei, e seu futuro? Cara, meu futuro está garantido pelo trabalho do meu avô e do meu pai. Meu pai e meu avô trabalharam para garantir o meu futuro. Eu só preciso trabalhar para garantir o meu presente. Vou viver minha vida. Não sei se está errado não, entendeu? Não sei se está errado, mas é um outro tipo de pensamento. Tem filho ou não tem filho? Tem 3. O conforto que ele tem de saber que se tudo é errado... Você ter costas quentes, entendeu? É a segurança. Se tudo der errado, ele não vai se ferrar. Se eu parar pra pensar assim, não, entendeu? Ou é eu comigo mesmo, que senão, se eu não der meus pulos, eu não saio do lugar, entendeu? Então, foi assim a vida inteira. Eu não tinha esse conforto. Então, esse desconforto fez com que eu me esforçasse mais. E aí, aí tem outra coisa que é coisa de maluco, né? O esforço, o hard work, o que é loucura pra muita gente, virou prazer. E aí, às vezes, eu falo, gente, puta que pariu, tá na hora de aliviar o pé. Eu falo, a verdade, vou organizar. Eu, por exemplo, em 2026, falei, uma coisa eu faço hoje. Começo a trabalhar 10 da manhã. A Lázaro, você é preguiçoso, mas trabalhar 10 da manhã? Não, mas eu levanto cedo, vou treinar, tal, vou trabalhar, e não tem hora pra acabar. Não tem hora pra acabar. Mas eu falei, vou me organizar melhor pro ano que vem. Até para eu ter mais tempo para fazer coisas mais estratégicas que possa até me dar mais retorno financeiro. E aí, nós nem terminamos o ano. E eu sentei com o Gabriel, que é o gestor do meu tempo, né? O Gabriel é o gestor do meu tempo. Sentei com ele esses dias, falei, abre aí a tela aí, projeta aí minha agenda do ano que vem, porque eu preciso fazer 2 coisas durante o ano, mais 2 compromissos mensais. Eu preciso de 2 tardes por mês durante o ano que vem para eu encaixar esse negócio. Não tinha. Ano que vem. Eu olhei e falei, E falou, você vai ter que escolher outras coisas, vai ter que mudar aqui, ó. Eu fui colocando aqui a agenda, você vai ter que mexer alguma coisa. Eu dei uma engolida seca, eu falei, então vamos ter que tirar isso. Isso aqui, puta, vai ter que sair. Isso aqui vai ter que sair, isso aqui vai ter que sair para poder entrar outra coisa. Entendeu? Então, o prazer faz você assumir compromissos sem pensar no tempo, sem pensar em nada. A única coisa que eu tinha feito para o ano que vem é fechar 20 dias em julho, né, e já fechar o outro ano de janeiro, mais 15 dias para viajar. O resto, cara, fui olhar para o ano que vem, já danou. Janeiro, eu chego de viagem, não tem nenhuma pausa. Fevereiro não tem pausa. Entendeu? Inclusive tem compromisso sábado e domingo. Aí eu falei, parou. Lázaro, você precisa fazer isso? Não. Mas sei lá, cara, é o tal da paixão pelo verbo fazer. Eu preciso. O trabalho, ele é uma terapia pra mim. Se eu não estiver bem no trabalho, se eu não estiver fazendo bem as minhas coisas no trabalho, em casa desanda tudo. Eu desando como pessoa. Então, assim, cada um tem o seu jeito. E é por isso que eu falei, acho que vai muito ali da dedicação. Eu sempre soube que, assim, minha mãe, até bem mais do que meu pai, minha mãe tem uma condição financeira de vida muito, muito boa, muito tranquila. Então, quando eu abri um negócio lá na pizzaria no Rio de Janeiro, ela me emprestou ali parte do dinheiro pra fazer e tudo mais. Então, é claro que você tem essa tranquilidade de você fazer, porque você sabe que você vai ter um teto, fome você não vai passar, ou coisa do tipo. Por isso que eu não romantizo o empreendedorismo, porque você empreender sabendo que nada vai te faltar, é tranquilo, é fácil. É diferente do que quando você fala assim, eu tô dando um all-in aqui, se isso der errado, eu perdi tudo, eu não sei o que eu vou fazer com a minha família, tem entendeu? Gente que tem estômago pro all-in. Eu conheci o Betão da Ironberg há pouco tempo atrás, já conhecia de nome, mas não conhecíamos pessoalmente. Aí fomos virar amigo pessoalmente. Betão é um cara da coragem extrema. Ele é all-in em tudo. Tipo assim, não pode dar errado não. E ele fala, meu irmão, eu vou pro game. E nasci pro game. E se der errado, começa o game de novo. Eu admiro esses caras. O chão não passa, né? Eu admiro esses caras. Falo, porra, tem disposição pro game.
Você quer ver um negócio que eu falo do sucessor? A responsabilidade do sucessor, ela é maior do que a do fundador, por um único motivo. O fundador, ele fundou. Se ele quebrar, o problema é dele. Inclusive tem um caso que um sucessor entrou na justiça para proibir o fundador de montar um negócio, porque disse que ele estava fazendo má gestão, que ele ia acabar com o patrimônio da família. Não é um grande que deu agora? E a justiça... Não, esse processo foi em 2000... Teve um caso agora, recente. O processo foi em 2019. E eu conheço muito eles, muito. Inclusive o fundador é amigo meu desde 2008. E em 2019, esse cara tem 13 filhos. Porra, é um coelho. Um dos filhos... 13 não, 14 agora. Um dos filhos entrou na justiça para desabilitar o pai, falando que ele estava fazendo mau negócio. O juiz falou, querido, seu pai montou do zero, criou, ele que destrua, você que vai trabalhar em outro lugar. Bem feito. Agora, por que isso? A responsabilidade do sucessor é perpetuar, não foi ele que criou, meu irmão. Se tu quebrar, tu tá quebrando o legado do seu pai e o dinheiro da sua família. Entenda, se você está fazendo a sucessão, agora é meu, mas não foi você que construiu, não. Eu acho que a responsabilidade sua é maior até de quem fundiu. O cara que construiu, destrói. O cara que sucedeu, ele tem que fazer perpetuar. Multiplicar, de Tem gente que não gosta disso, não. Ah, Lázaro é crítico demais, é duro demais, é porque ele não é sucessor. Não sou, mas os meus sucessores, um dia, se tiver, é que eles não vão estar nas minhas coisas. Mas, se ele tiver... ele vai ter que ter o seguinte, não foi ele que construiu, ele não tem direito de destruir. Ele só tem direito de fazer o negócio evoluir. Porque o negócio não foi dele. Então agora é o seguinte, faça crescer. Ai, é muita responsabilidade. É um peso do caceta. Assim, você não é mais tem peso culpa, do que o outro. Você não tem culpa de ser herdeiro, mas você tem responsabilidade. Verdade. Então assim, se você não quiser sentar na cadeira executiva, aprenda a fazer gestão do patrimônio. Antônio Emílio de Moraes, eu tive um vídeo dele, ele falando, cara, eu nasci na família rica, só que eu fiz o negócio perdurar muito e fiz o negócio multiplicar por milhares. Fã número 1 da família Emílio de Moraes. Eu sou fã número 1. Quando eu vejo entrevista do Antônio Emílio até hoje, que tem poucas na internet, né? Porque é de outra época, né? Eu falo, caraca, é isso. Olha pra você ver o negócio, né? Nós temos uma diferença de idade aí, sei lá, 30, 40 anos, que ele já faleceu, mas... Porra, o cara fala, faz sentido. Abílio, porra. Abílio também não nasceu pobre, não, hein? Entendeu? Mas o que ele fez com o legado dele? Com o legado do pai? Entendeu? E uma série de outros, cara. Então, assim, o herdeiro, tem gente que fala, herdou, filho do dono. Meu irmão, a responsabilidade desse cara é maior. Se ele for um cara de bom senso. Sim. Se ele for um irresponsável e inconsequente, para todo irresponsável, o nome diz irresponsável, a responsabilidade é zero. Ele não tá nem aí. Que se dane. Agora, se o cara é um cara inteligente, responsável e tem honra, só o fato dele ter herdado vai gerar para ele mais compromisso. Se ele tem a danada da vontade de fazer e da honra, gera mais compromisso para ele. Por quê? Porque a responsabilidade é dobrada, na minha opinião. Sim, e assim, ele não começou do zero. E eu acho que assim, é igual uma corrida. Se você começar a corrida nos 200 metros, entendeu? Uma corrida de 300, você começou dos 200. Você tem a obrigação de fazer muito bem feito. Você tem a obrigação de você honrar aquilo e dar continuidade. E é o que eu acho, assim, a empresa, mesmo uma empresa familiar, ela não é da família. A partir do momento que a empresa tá ali gerando emprego, gerando riqueza, fazendo coisas, ela é da sociedade. Toda empresa é da sociedade. Então, assim, para de achar que você pode, né, fazer o que você quiser também. Ela pertence à sociedade. Qual que é o maior dádiva do empreendedorismo? Geração de emprego. E não tem uma responsabilidade moral nisso? As pessoas não pensam geração nisso. de emprego. É a maior dádiva do empreendedorismo. Maior. Cara, assim... Cara, o que uma empresa faz de bom? Dá lucro? Ok. Mas ela alimenta famílias através da geração de emprego. Então, a geração de emprego... muito provavelmente, para mim, é a maior dádiva. Como consequência, eu gero emprego, eu assumo a responsabilidade, eu ganho dinheiro. Sim, é justo. Entendeu? É justo. Eu falo isso por um monte de conhecidos, já falei a minha vida inteira. Eu conversando com o CEO, uma vez de empresa, vários grupos, a gente estava na mesa redonda. E ele falou comigo, não, minha maior responsabilidade é gerar lucro. A outra gera lucro. Eu falei, cara, para pensar. Sua maior responsabilidade é social. Até o lucro que tu gera, ele vai para o mercado e ele gera mais emprego, que vai gerar mais riqueza, desenvolvimento humano, intelectual e social. E só assim a sociedade pode perdurar. Outra coisa, não é o seu caso.
que você já me disse que hoje na empresa sua e do seu pai é você e seu pai, seu irmão, sua mãe não depende de lá e parece que nem vão depender e nem vão estar lá. São só vocês dois. Então você tem a responsabilidade para com seu pai, de perpetuar o legado. Mas se fosse ao contrário, que sua mãe, seus irmãos, tudo vivesse em prol dessa empresa, e se você quebrasse ela? Você acabou com a vida dos seus irmãos, da sua mãe. O seu caso é um pouco diferente, mas você tem seus filhos, que pode um dia usufruir desse legado ou não. E tudo que eu faço por eles, eu faço por conta disso. Então, assim, eu sei que minha mãe também sempre trabalhou, né? Tem outros negócios, mas no início, ela foi muito mais veio muito mais, foi a Husky que proveu tudo isso. Da minha faculdade, minha educação, minha, do meu irmão e etc. E agora, desde que eu entrei lá até então, tudo que eu faço para mim, para os meus filhos, pro meu pai ainda, né? Mas para mim e para os meus filhos também vem de lá. Então é óbvio que a gente pensa nisso. E quando eu assumi a empresa muito por conta do meu pai. Porque eu falei, se a empresa quebrar, eu tenho certeza que ele vai morrer junto. De desgosto, sabe? Por conta do todo. Então é claro que a gente faz isso sempre pensando neles, pensando nessa estrutura. E também na questão da sociedade, que eu falei, poxa, é uma sacanagem. Uma empresa de 31 anos, sabe? Que lá tem funcionários que falam, eu criei, eduquei meus filhos do dinheiro do que eu trabalhei aqui. Então, assim, a sua empresa, ela impacta a vida de muitas outras pessoas. Então, o que você faz lá, como você faz, você vai ser reconhecido. Eu tenho certeza que na casa de vários dos colaboradores lá, a Husky é um assunto lá, dentro da casa deles. Não tem como não ser. Se é na nossa casa, também é na deles. Eles sabem. Tem uma mulher esposa de muito funcionário lá que fala, gente, você tá proibido de perder o emprego. Por conta das coisas que a gente faz. Então, se você quer ser uma empresa que funcione, que continue, que tenha esse legado, você tem que ser tão importante na vida deles quanto eles são pra você. Também tem um pouco dessa troca. É isso aí. Agora, eu acho que tem muito disso. E tem muito sucessor, tem muito herdeiro, que na verdade eles querem... É porque herança, ela parte do princípio de que a pessoa já não tá mais aqui. E é isso, a pessoa quer afastar os pais. Não, eu tomo conta agora, eu faço... Quer pegar o comando da empresa sem que haja esse... Porque no meu caso, meu pai chegou pra mim e falou assim, beleza. Eu falei pra ele, eu preciso de carta branca pra fazer o que eu quiser. Se eu errar, problema meu. Se eu acertar, mérito meu também. E ele fez isso, ele nunca descumpriu. Mas foi um acordo que a gente fez. Agora tem muita gente que quer tirar... Que eu já vi em algum conselheiro que eu conheço, do cara chamar ele, o filho chamar ele e falar assim, então, eu preciso fazer um negócio com você que eu preciso tirar meu pai da empresa. Não dá pra você tirar a pessoa que fundou a empresa. Ela tem que entender que é o momento dela. Ela tem o direito. E aí você também tem o direito de chegar e falar, consigo aguentar até este momento. E daqui pra frente eu não consigo aguentar mais. Se o fundador tá demente, se o fundador tá fazendo muito situação, mal à empresa e a empresa gera 1.000 empregos, 2.000 empregos, eu acho que ainda é a consciência dele. Mas a interdição... Cara, ela é muito foda, porque, né, o cara construiu, acho que tem que ter... Eu vou falar, trabalhei com o Silvio, né, o Silvio trabalhou, eu saí de lá, ele já tinha quase 90, e ele tava lá, e ele era respeitado pela família de um jeito, cara. De um jeito, se ele abrisse a boca e falasse A, ninguém falava B. Não só a família, mas todo mundo. Sim. Porque foi construir tudo, né? Então tinha que ter respeito. Não, e olha o que ele construiu, né, então quer dizer que assim, ele sabe o que ele tá fazendo. É um monstro. Então, eu acho que é um pouco disso. Agora, tem um monte de empresário também, um monte de empresa que não tem ética, não tem honra, não tem nada. Eu já convivi com alguns. Graças a Deus não foram tantos, foram poucos. Mas que olha no seu olho, promete as coisas, não cumpre. Não tem palavra. Não cumpre. Para esses, um bom contrato muito duro para poder... fazer ele ter responsabilidade e brigar na justiça. Porque é muito triste isso. Acho que o mundo corporativo, a sociedade em geral precisa de honra, né? Tá faltando. Mas o mundo corporativo precisa um pouco mais. Precisa muito. Essa foi uma das coisas que, graças a Deus, eu aprendi com meu pai. E assim, mas no começo eu acho que eu julguei muito ele. Mas pela situação que eu peguei a empresa. Então eu acho que eu critiquei muito, do tipo, como é que ele deixou a empresa chegar naquela situação, entende? E aí eu fui percebendo que assim, poxa, ele segurou por 30 anos. Quantos outros períodos de crise ele não passou?
Eu acho que tinha que ser. Eu acho que tinha que ter acontecido aquilo, porque se não tivesse acontecido, eu não teria ido para a empresa e eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. E acho que com tudo isso que eu aprendi ao longo desses 6 anos, o que eu posso fazer para contribuir com essas outras empresas e esses outros sucessores, acho que para eles olharem de outra forma. Entender que, assim, ser herdeiro não é um demérito, mas você não tem culpa, mas você tem a sua responsabilidade. E como você pode fazer para você também não se anular, você não perder a tua identidade, porque tem gente que acha que tem que virar uma cópia do pai, né? E na verdade não é assim. Você tem que fazer do seu jeito. Você tem que honrar tudo aquilo que ele fez, mas você tem que começar a construir a tua história. As sucessões mais bem-sucedidas que eu conheço, o sucessor, a gestão dele foi um fato novo. Ele não faz nada igual o pai fazia e a empresa melhorou. Entendeu? Faz parte do jogo. Você tem que respeitar o legado, aprender, isso aqui vou continuar fazendo, isso aqui não. A maioria deles, entendeu? Porra, Paulo Mendes, que é um cara que você conhece também, ele falou comigo, ele falou, cara, quando eu assumi a cadeira, eu fiz exatamente tudo diferente do meu pai. Mas eu multipliquei por 3, por 4 o negócio. Eu respeitava a raiz, mas do tronco pra cima era do meu jeito. Entendeu? E, porra, funcionou pra caralho, entendeu? O que você não pode é você criar uma outra empresa dentro de uma empresa que já existe. Porque isso é ego também. Então é só você abrir a tua. Agora, quando você se fortalece daquilo que foi feito, mas você muda o jeito de fazer, porque aí você tem o seu... até o direito de você fazer do seu jeito, que nem eu falo pra ele. Às vezes meu pai olha e fala assim, cara, você tá fazendo errado, não tinha que estar fazendo isso. Eu falo, olha, eu posso estar fazendo... Não é do seu jeito e pode não ser o melhor jeito. Mas é o jeito que a gente enxergou pra fazer e nós estamos dando o nosso melhor e tá dando resultado. É isso. Mas diga, então, se você tem que dar um recado. Acho que a maioria das pessoas, tem muitas pessoas que te seguem, que te admiram e que querem aprender esse teu modelo de gestão. Que é um modelo mais, parece, num primeiro momento, muito mais bruto, né? Mais rígido. Mas, na verdade, é mais profissional, porque você aprendeu, né? Você foi forjado como executivo num modelo de gestão mais conservador, talvez. Né? Mais profissional nesse sentido. O que é muito diferente das empresas familiares que a gente tem aqui. Então, acho que eles se inspiram muito, porque acho que muitos sucessores herdeiros, eles querem aplicar o seu modelo de gestão dentro da empresa. E acho que tem ali os fundadores que às vezes não entendem e falam, beleza, isso daí funciona para outro lugar, isso não funciona para dentro da minha empresa. Esse negócio que não funciona para dentro da minha empresa é a bengala mais ridícula que eu já escutei na minha vida. Lázaro, qual que é o seu modelo? O meu modelo é racional e responsável. Pensa o seguinte, o modelo de gestão ele tem que ser racional e responsável. Porque você é autorresponsável por tudo aquilo que você faz. Se a sua empresa está indo mal, a culpa é sua. Não vem botar culpa no mercado, não vem botar nada não. Se a empresa está indo mal, a culpa é sua. Ah, mas é meu time, quem contratou e quem não demitiu. Então, ele é racional e responsável. E racional por quê? Porque a matemática, o lado econômico e financeiro tem que prevalecer. Eu já fiz empresa que eu cumpri o papel do dono. O dono falava, você é vender, irmão. Nós vamos crescer em venda, foda-se o resultado, eu preciso crescer em venda, eu quero ser a maior do Brasil. E a gente ficou, sei lá, vários anos juntos, 3 anos com resultado financeiro bom e todo o período com crescimento, COGS assim gigantescos de crescimento. Né? Era a estratégia dele. Ele não estava preocupado com aquilo. E ele pedia, aí eu falava assim, cara, é melhor a gente olhar isso aqui agora. Neste momento não, mas estava tudo acordado. Então, o meu modelo é um racional responsável. Entendeu? Então, Lázaro, você já tocou empresa que não deu resultado? Sim, como estratégia, sabia? Tem muito fundo de investimento que adota isso. Vamos ganhar market share. Quero crescer. Vamos crescer, depois a gente se vira. Tem que bater bilhão. Eu já fiz isso várias vezes. Não tem nada errado, não tem certo. São então, é estratégia, exato. É estratégia e você sustentar isso, né? Só que esse modelo você tem que ter caixa. Ah, eu vou crescer, eu ligo pro lucro. Quanto você tem de funding? Quanto você tem dinheiro para sustentar isso? Entendeu? Agora, uma pergunta. Hoje é o contrário. Hoje eu sou racional, responsável. Uma pergunta. O que você acha sobre as famílias que elas colocam os bens pessoais no negócio? Não gosto. Por exemplo, a empresa não tá indo bem. Ah, eu começo a pegar os meus bens pessoais e colocar no negócio para salvar o negócio. Empresa, ela tem que ter o capital de giro próprio, ela não tá indo bem. Você vai fazer uma conta. Cabe uma dívida estruturada, toma dívida estruturada. Eu acho que o quanto mais você puder preservar o fruto do seu trabalho durante 40, 50 anos, melhor. Entendeu? Mas é óbvio, pode ser que chegue no momento que o cara não tem mais crédito,
nos bancos, não tem mais crédito em nenhuma casa de fomento, não tem um friendly family para trazer capital para ele, não tem como tomar, ele acaba colocando o patrimônio dele. Mas não é a primeira decisão. Ah, Lázaro, mas a sua pergunta é, o que eu acho disso? Não acho nada. A minha opinião é, não deveria ser a primeira decisão, não deveria ser a primeira decisão. Primeira decisão é, estou devendo 100 milhões, eu tenho 100 milhões de patrimônio, eu vou lá e boto tudo. A primeira decisão não é essa. A primeira decisão é tentar pagar, tentar tomar o risco de formas mais profissionais, como se a empresa não tivesse dono. Aí a última decisão é essa. No final, se você não tem como honrar, você tem que usar. Mas a primeira decisão, não. Opinião pessoal. Sabe o que eu acho? Porque, por exemplo, quando você coloca o teu patrimônio e você vai degradando ali o teu patrimônio aos poucos, vende carro, vende casa, vende isso, vende aquilo, você como pessoa, como indivíduo, você se destrói. E aí você também não tem nem emocional para você sair de uma crise. Eu acho isso também. Tem gente que, né? Eu não sou o cara da motivação, né? Porque eu acho que a determinação e a raça prevalece, motivação vai e volta. Aí vem os filosóficos. Não é uma motivação, é um motivo pelo qual tu tem que fazer. Então ela vem antes da determinação. Porra nenhuma. O motivo pelo qual eu tenho que fazer. Tem hora que tá up, tem hora que tá down. O negócio é, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. É porque é a única forma de vida que eu tenho. É a única forma que eu tenho de fazer. Beleza. Né? Então, cara, a gente tem que entender que esse é o jogo do negócio. Só pegando um gancho aqui de novo. Cara, separar esse lado pessoal do lado profissional é muito difícil. Não, é porque assim, não é CNPJ e CPF, é o CNPF, porque é tudo junto. É tudo junto. Mas na hora de você falar do seu patrimônio, porque a sua pergunta, ele tem que ser seu último recurso. O primeiro recurso é dívida estruturada, turnaround, tal. Aí não teve jeito, né, bicho? Aí você entrega. Por quê? Porque vai atrapalhar a autoestima do empresário. Como é que não é você... nem a motivação dele. Não. É a autoestima, o emocional. Se o cara tá todo ferrado, ele acorda, ele olha pra frente e fala assim, puta, cara, cheguei aos 60 anos e eu não vejo luz no fim do túnel. Esse cara não tem estrutura para tomar a melhor decisão. Então, o ideal é você equilibrar isso. Pode acontecer com todo mundo. E eu admiro. Eu tenho um amigo que ele era um cara teve vários problemas, foi pro buraco e tá levantando de novo. Tudo bem, não é que foi pro buraco e ficou zero, não ficou zero. Mas está recorrendo de novo. Mas por quê? Ele tem uma capacidade mental incrível. Tudo começa na cabeça. Mente forte. Você faz tudo. Tudo. Você faz tudo. É questão da mentalidade. A gente teve um episódio que a gente gravou aqui com um neurologista que a gente falou muito sobre isso. Que as dores físicas, inclusive, elas são um reflexo disso tudo. Não, total. Gente fraca vai ser fraco em tudo. Vai ser fraco em tudo. Mas eu acho que, assim, influencia. Você não ter ali dinheiro para pagar suas contas de casa, você tá você tá inseguro se você tem um lugar para ficar ou não. Se você tem filho, pior ainda. Você fala um negócio, doenças emocionais, na opinião do Lázaro, tá? Tá muito mais ligado à sua capacidade de não promover o seu sustento para você e para quem você ama do que a pressão. Muito mais. Opinião pessoal, pode xingar à vontade. Doenças emocionais, depressão, burnout, blá, 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 síndrome do pânico, caralho. Tá muito mais ligado para um homem a sua não capacidade de prover o sustento necessário, de prover uma vida tranquila para os seus e para quem você ama e para você, do que a pressão que você sofre. Caos é o meu melhor território. Desde que eu tenha recursos para sair do caos. Se eu não tiver recursos para sair do caos, aí, meu amigo, o cara desespera. Mas você acha que essa tua mentalidade, ela é muito assim também, por conta, óbvio, de onde você veio, da tua história e tudo mais, mas por conta da tua formação no exército? Não sei. Eu quero dizer o seguinte, né? Lázaro, o que te fez ter sucesso? Sem medo de ser fudido. Eu falo isso pra todo mundo, né? Outro dia um cara escreveu pra mim, que absurdo, isso é contra a sua imagem, você falou a palavra fudido, ó, fudido, pronto, acabou, falei. Não é que absurdo você falar um negócio desse. Aí é o seguinte, talvez por ter sido por mim mesmo, eu por mim, entendeu? Não tinha outra escolha. Quando você não tem escolha, tu vai legal. Aí eu comecei a ter escolha depois dos 30 e tal, mas aí a mentalidade já estava formada. E eu não sei dizer se a gente já nasce com isso, se não nasce, porque eu conheço gente
que tinha a mesma condição, mas a mentalidade era, sou um merda e vou ficar na merda. Se você não se intitular média, já é bom, porque média é muito ruim. 8 bilhões de pessoas, média está no meio dos 4 bi. É muito ruim. Então, se você não se auto-intitula média, você já está com uma margem longa. A maioria da população, se você fizer uma entrevista na rua, perguntar como é que é sua vida profissional comparado com os outros, você é muito bom, você é médio ou você é ruim? Todo mundo vai falar médio. Porque eles acham que médio já é uma régua alta. Não, e às vezes acha que é prepotente você dizer que é muito bom. Não, mas aí... Né? Aí a mediocridade tá maior ainda, né? É o que eu acho também, é o que eu acho. Se você é bom, tu fala que tu é bom. A soberba, a prepotência, ela vem a partir do momento que você usa isso para subjugar alguém. Para fazer com que alguém se sinta mal. Sim. Entendeu? Aí já é outra história. Mas você se auto-incorporar da sua capacidade é muito legal. Agora, você usar isso para expor outras pessoas ao ridículo, para fazer com que as pessoas se sintam mal, para se sobressair no seu ego, aí é a escória. Nada mais soberbo e mais pecaminoso do que um falso humilde. Oh, eu sou humilde. Gente, eu sou tão humilde, Caraca, se altitular humilde é soberbo. Eu acho também. E assim, eu acho que não tem porquê. Por isso que a gente falou, teve um episódio aqui que a gente falou isso, pra galera sair do armário, sabe? Tipo, cara, para de querer ficar... Não é pra dar bunda não, né? Não é pra fazer isso não. É sair do armário pra você, tipo... É o que eu falei assim, ser filha do dono... Eu sou filha do dono, mas eu sou boa pra cacete no que eu faço, sabe? Então, tipo, para com esse negócio de falar assim, ai, não quero isso, eu quero construir as minhas coisas. É desrespeito. Imagina teus filhos chegarem agora e falarem assim, não, eu quero largar tudo, eu vou morar, vou construir as minhas coisas, não preciso do que você fez pra nada. Eu acho desonra isso também, sabe? É isso, eu acho que você tem que se orgulhar daquilo que você faz, desde que você não desonre outras pessoas. Mas você tem que orgulhar daquilo que você faz. E tem que se reconhecer bom naquilo que você faz também. Eu tive com uns caras esses dias aí, né? Até o Pátio lá no meu podcast, hoje estava com o Baza, com a turma. E eles falando, velho, sabe quantos % da população tem a sua idade com o seu condicionamento físico? Eu falei, não sei, não quero nem saber. Com o seu volume, então, mas não existe, a gente não conhece. Entendeu? Eu me orgulho dessa parada. Só que isso sabe o que me faz? Não me motivar, não. Me manter determinado. Custe o que custar, me mantenha determinado. Na vida. Cara, peço a minha oração todo dia. Deus, faça com que eu ajude mais do que ser ajudado. E me permita andar pra frente sempre. No máximo, uma escorregadinha pro lado, pra trás, nunca. Não, e ser ajudado pelas pessoas certas. Eu não quero ser ajudado nunca. Eu quero mais ajudado que ser ajudado. Porque a partir do momento que eu estou sendo ajudado por alguma coisa... eu estou sendo débil em alguma coisa e eu não quero ser. Eu já fui ajudado, com certeza, mesmo que não financeiramente. Financeiramente eu nunca fui. Nunca fui ajudado financeiramente. Nunca alguém chegou e falou, porra, meu pai uma vez me emprestou um dinheiro em dólar e me cobrou 10% de juros em dólar. A única vez que ele fez isso. Entendeu? 10% de juros em dólar ao mês. Foi os juros que ele cobrou. Entendeu? Então... financeiramente, nunca. Porque eu tive de pagar com juros tudo que eu tomei. Ajudar dado, nunca. E aí é o lance, né? Você se orgulha disso? Não. Mas é meu modus operandi. Entendeu? Isso me faz ser mais determinado. Então eu peço a Deus isso. Faça com que eu ajude mais do que eu sou ajudado. Sabe por quê? Se eu tô ajudando mais do que eu sou ajudado, eu tô bem pra caceta. Ele tá me fazendo ser bem. Eu sei, só que eu concordo com você. Eu concordo mesmo. Mas eu acho que, assim... em vários momentos a gente também precisa se colocar um olhado. Eu te falei, eu sei que talvez tenha outras pessoas que entendam mais de outros assuntos que eu não. Sim. E aí se colocar... Porque eu acho que, assim, a gente não entende isso. Eu gostaria de entender 100% de tudo, porque eu sou assim. Mas quando eu disse ser mais ajudado do que... ajudar mais do que ser ajudado, não nesse sentido. Porque se for olhar nesse sentido, eu remunero as pessoas e elas entendem mais daquilo do que eu. A Fê e o Davi ali entendem muito mais do que eu de podcast, porra. Mais do que elaboração. E eles me ajudam. Recebem por isso. Quando eu falo, é que tem gente que é assim, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a achar alguém para me ajudar. A gratuitidade da ajuda. Eu não acredito na gratuidade da ajuda.
Cara, tem que parar. Eu recebo mensagem todo dia. Eu preciso da sua ajuda. Por que eu vou te ajudar? Eu nem te conheço, velho. Me gera valor que eu te dou dinheiro. Eu não te conheço, eu não vou fazer caridade. Entendeu? Caridade eu faço para instituto de caridade. Sim, é outra história. Entendeu? Caridade eu faço para aqueles que eu quero, que eu gosto. Eu tava ali agora, o manobrista pegou, falei, me dá a caixinha aí do manobrista aí, toma, pufo. Toma aqui, pufo. Pronto. As pessoas têm mania de falar, eu não dei certo porque eu não recebi ajuda. Outro dia o cara fala, Silvio te ajudou, babaca. Relação de trabalho. Você me desculpa? Ele nunca me deu nada de graça. Nunca me deu um presente. Nem de Natal. Nunca. 7 anos, nem presente, nenhum. Nem eu, ele. Então era reciprocidade de trabalho. As pessoas, o brasileiro tem que parar com essa merda de ir para evento de network achando que vai encontrar num evento o anjo da guarda que vai te ajudar. Meu amigo, quem te ajuda é seu pai, sua mãe, seus entes queridos. O mundo corporativo vai achar alguém que te dê uma oportunidade, que não tem nada a ver com ajuda. Oportunidade não é ajuda. Oportunidade é, me prova que tu sabe, faz que tá ok. Se não faz, tá fora. Eu posso dar oportunidade, ajuda não. Todo mundo que me escreve na direct, preciso da sua ajuda, não vai ter. Não vai ter. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. A mesma coisa é me oferecer startup, porque é uma ideia maravilhosa. Eu falo isso todo podcast. Toda hora tem alguém me cercando num evento com uma ideia maravilhosa. A ideia maravilhosa, ela é sua, fica com ela. Quero nem ouvir. Isso é arrogância, prepotência? Não. Mindset, premissa. A minha premissa é, não invista na ideia dos outros. Você investe nela, invista aqui. Tem cara que faz isso. Venture Capital, investidor anjo, esses caras fazem isso. Eu não sou nenhum desses dois. Então, assim, parar de pedir ajuda. É que nesse caso você tá falando, ajuda é você terceirizar a responsabilidade. E aí isso não. A responsabilidade tem que ser sempre sua. Peça a oportunidade. Oportunidade um monte de gente me deu. Minha vida inteira. Eu nunca tive ajuda, mas já tive oportunidade. Muitas. O cara olhar e falar, esse maluco aí tem cara de ser bom nesse negócio. Esse cara, teve um cara que uma vez me viu e chegou perto de mim e falou, bicho, não sei por que não, eu preciso de você. E foi bom para um caceta. Assim, foi bom para mim, foi bom para a empresa, foi bom para tudo. Entendeu? Então é isso. Eu sou... Posso estar errado, gente. Não tem certo e errado. É um jeito, e inclusive assim, é de acordo com as bagagens daquilo que você viveu. Com as tuas experiências. Eu vou ajudar meus filhos. As pessoas que eu gosto. Mas não esperando em troca. Mas não adianta pedir ajuda o tempo inteiro, porque alguém tem que me ajudar. Não, isso daí é terceirizar a responsabilidade. Oportunidade, sim. Por exemplo, quando você faz uma sucessão, você não está recebendo ajuda, está recebendo oportunidade de suceder alguma coisa. Sim. Sucessão, mas ela recebeu ajuda do pai. Não, a oportunidade. A ajuda do pai é o carro que você ganha de presente. É o apartamento que o cara ganha de presente, é a roupa que ele ganha de presente. O trabalho é a oportunidade. E eu acho a oportunidade muito mais importante do que a ajuda. Deus, me faça ajudar mais do que ser ajudado. E me dê mais oportunidades. Todas as oportunidades batendo a minha porta e eu tendo saúde é o que eu preciso. Porque sem saúde também não adianta, né? Sem equilíbrio emocional também não adianta. Não faz nada. Agora manda um recado aí pros fundadores que estão aí. Porque olha só, se tem muita empresa fechando, não é por falta de lucro. É por falta de profissionalização, é por falta de domínio emocional. Então, com base em tudo isso que você já viu... O lucro é o sintoma final. Dê os conselhos para que eles consigam... Eu penso o seguinte, cara, você que começou do zero, construiu o seu legado, quer dar perpetuidade, coloca alguma coisa no meio para essa perpetuidade vir. Que a perpetuidade da empresa, ela vem quando você tem lucro líquido, quando a conta fecha. E para a conta fechar, você precisa de governança, você precisa de gestão, você precisa de metodologia, precisa de processo. Ninguém gosta, ninguém chega assim, acorda de manhã e fala assim, quero governança, quero gestão, quero processo. Ninguém faz isso. Quando você pede isso, é porque já está ferrado. Entendeu? Todo mundo fala o seguinte, quero uma empresa que me dê retorno. Entendeu? Então, se você quer ter uma empresa que dê retorno, principalmente aquela que foi fundada com seu sonho, com a sua paixão, aprenda todos os módulos de gerir um negócio que é muito mais racional que emocional e faça a coisa crescer. E você que é dono da empresa familiar, para de falar que seus 200 funcionários, seus 1.000, seus 50, seus 100 são sua família. Ninguém acredita mais nessa PNL corporativa. Isso só fica chato e na realidade não é. Você não demite filho, você não demite esposa. E empresário que não gerou produtividade, você vai ter que demitir. Simples assim. Espero muito sucesso para vocês.
É isso, que essa galera solte pros filhos. E confie mais nos filhos, né? É isso aí. Confie mais. Então, obrigada aí pela tua participação de conselheiro. Ó, então você aí que é fundador, você já entendeu que governança não é você perder o controle, mas é necessário para que você continue perpetuando o teu legado. Então arrume um jeito de você fazer uma sucessão planejada, construir essa confiança com o teu filho, com tua filha, para que dê oportunidade para ele de dar continuidade no teu negócio. Então assiste esse vídeo, manda esse vídeo, seja você um herdeiro, um sucessor, manda esse vídeo pro teu pai, pra tua mãe, pra quem precisa assistir, pro teu tio, para que eles entendam mais como funciona essa questão das empresas familiares e como esses conflitos familiares, essa falta de governança pode quebrar o teu negócio, pode quebrar o teu legado. Então aproveita, se inscreve aqui no canal, curte aqui o vídeo, comenta, diz o que você achou, se o que você gostaria de ver em outras oportunidades e qual é o teu maior desafio quando a gente fala de governança dentro das empresas. Então aproveita, se inscreve aqui no canal para que você veja outros vídeos também que eu trago de pessoas aqui para trazer mais clareza, para trazer em diferentes âmbitos, né? Então a gente tem conselheiros de empresas familiares e nós temos outros tipos de especialistas e casos reais assim como o meu. Então eu vejo você no próximo vídeo.